Bom dia! Hoje, 12 de fevereiro de 2024, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Esse, o 11º vídeo, 11 da série O Livro de Richard Dawkins, Deus, um Delírio. O 11º vídeo. Começamos a estudar o livro aqui pela capa, vimos tudo isto aqui, pela contracapa, e estamos agora adentrando ao vídeo, ao livro. Estamos na página 12. No 6º vídeo, comecei aí a fazer uma análise na página 12. Por quê? Porque o Richard Dawkins, ele cita aqui o apologista cristão, página 12, ele cita o apologista cristão C.S. Lewis. Então veja, comecei a falar sobre isso aqui no 6º vídeo e estou até agora o 11º vídeo mostrando aí como pensava o apologista cristão C.S. Lewis, que deixou o ateísmo na adolescência e abraçou o cristianismo. Então estou aqui mostrando do 6º vídeo até agora, 11 vídeos, 11º, mostrando aí o pensamento de C.S. Lewis em seu livro aqui importante, Cristianismo Puro e Simples. Aqui está, C.S. Lewis. Para quem já está assistindo aí a série, já sabe aí, já mostrei quem foi o C.S. Lewis, né? E ele morou na mesma cidade em que mora atualmente o Richard Dawkins, né? Oxford, no Reino Unido. E estudaram na mesma universidade, Oxford. O C.S. Lewis, formado em letras e teologia, C.S. Lewis. E o Richard Dawkins, formado em zoologia, não é? Zoologia, na mesma Universidade de Oxford. Quando o C.S. Lewis faleceu, em 1963, ele estava com 65 anos de idade. Morreu lá em Oxford. E o Richard Dawkins morava lá. E o Dawkins estava com 22 anos de idade. No ano anterior, com 21 anos, ele terminou o curso de zoologia. Aí depois fez mestrado e doutorado, o cientista Richard Dawkins. Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui, mais uma vez, o que diz aqui o Richard Dawkins sobre aquelas pessoas que dizem: eu era ateu, mas hoje sou cristão. O Richard Dawkins diz aqui que você deve ficar de olho aberto com essas pessoas. Entendeu? Muito cuidado com essas pessoas que dizem: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Muito cuidado com elas. Então aqui vou ler novamente o que diz aqui, para a gente mostrar mais uma ingenuidade do C.S. Lewis. Então vamos aqui, na página 12, aqui está o Dawkins, faz uma referência ao apologista C.S. Lewis. Então ele diz assim, o Dawkins: esse é um dos truques. Qual é o truque aqui que ele diz que é um dos truques? É o truque de uma pessoa dizer: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Isso aí é um truque, diz o Richard Dawkins. Então vamos lá. Esse é um dos truques mais velhos no livro, que ele vai mostrar aqui no livro dele, que isso aí é truque. E ele diz que esse truque aí é adotado por apologistas da religião, defensores da religião, e no caso aqui do cristianismo. O Dawkins está dizendo que
defensores do cristianismo usam esse truque aí para enganar pessoas humildes. Então ele diz que esse é um dos truques mais velhos no livro, adotado por apologistas da religião desde C.S. Lewis, olha aí, até hoje. Continua o Dawkins. Esse truque serve para dar logo de cara uma sensação de credibilidade. E é incrível como funciona tantas vezes. Fique de olho. Ele diz aqui que quando um apologista da religião, um pastor evangélico, prega isso aí, que era ateu e hoje é cristão, esse truque aí, usado pelos apologistas, pastores evangélicos também, esse truque aí, o Dawkins está dizendo que chega a enganar facilmente pessoas leigas, que não conhecem o cristianismo, que não estudam o cristianismo, não estudam as religiões. Então essas pessoas leigas facilmente são enganadas. Elas dão credibilidade a essas pessoas que dizem eu era ateu, hoje sou cristão. Então isso aí engana facilmente pessoas leigas. É por isso que o Richard Dawkins diz aqui que você deve ficar de olho nessas pessoas. Então vou mostrar aqui mais uma ingenuidade do C.S. Lewis, e aqui sobre o casamento cristão. Ele defendendo aqui, mais uma vez, uma coisa que não pode ser defendida: a visão errônea do cristianismo sobre o casamento. E o que ele vai dizer aqui, eu tenho certeza de que, no fundo, o C.S. Lewis nunca acreditou nisso aí, nessa visão de casamento cristão aí, sob a ótica cristã. Ele nunca acreditou nisso. Mas aqui ele defende. E ele diz ainda que foi ateu na adolescência e que abraçou o cristianismo. Então aqui ele vai defender, mas ele não diz nada. Quando ele vai defender o casamento cristão aqui, no fundo, ele é contra o que ele mesmo escreveu aqui. Então aqui, eu vou pegar aqui o principal da mensagem dele. Nas páginas 137, aqui, depois 138 e 142, página 142. Vamos analisar isso aqui, ó. Isto aqui. Então vamos lá. Veja aí a ingenuidade do C.S. Lewis. Ele diz assim na página 137. A ideia cristã de casamento se baseia nas palavras de Cristo de que o homem e a mulher devem ser considerados um único organismo. Veja bem, é o que ele diz aí. A primeira aberração aí. Veja, quando um homem se casa com uma mulher, os dois continuam com sua individualidade. São duas pessoas e não apenas um organismo, nem no sentido real, nem no sentido figurado. Então, quando duas pessoas se unem e vão viver sob o mesmo teto, cada uma delas tem sua individualidade. E essa individualidade deve ser respeitada. O homem deve respeitar a individualidade da mulher. E a mulher deve respeitar a individualidade do homem. Então, não existe esse negócio de casal formar um só organismo, nem no sentido real, nem no sentido figurado. Na página 138 agora, ele escreve assim: em consequência, ele diz, C.S. Lewis, em consequência, o cristianismo ensina que o casamento deve durar a vida toda. Viu aí? Vou repetir. Ele diz assim: em consequência, o cristianismo ensina que o casamento deve durar a vida toda. Então veja que loucura é dizer que um casamento
deve ser eterno até que a morte separe um dos cônjuges. Que loucura! É não conhecer a natureza humana. Vamos explicar isso mais tarde. E aqui, na página 142, o C.S. Lewis aqui, veja, 142, ó. Aqui, ele diz assim, veja, pode-se perguntar, no entanto, qual o sentido de manter unidas duas pessoas que não se amam mais. Veja o que ele diz. Existem várias razões sociais bem fundamentadas para tanto. A primeira, dar um lar para os filhos. A segunda, proteger a mulher que provavelmente sacrificou a carreira pelo casamento. Então veja, o que ele está dizendo aqui na página 142. Ele está dizendo aqui que um casal, veja bem, um homem casado com uma mulher, os dois, não existe mais amor ali. Não existe até mesmo mais relação sexual alguma ali, naquele casal. Nada de sexo mais, e um cônjuge não gosta mais do outro. Um homem não gosta da esposa, a esposa não gosta do marido. Então, mesmo assim, ele aqui defende que os dois devem se manter unidos, mesmo sem sexo, e mesmo um não gostando mais do outro. Que loucura! Ele diz aqui que eles devem se manter unidos. E ele dá dois exemplos aqui. Porque o casal, mesmo não se amando mais, o casal deve ficar unido. O primeiro motivo, ele diz aqui, é para dar, veja aqui que ele diz, é para dar um lar para os filhos. É brincadeira, não é? Ele dizendo aqui que um casal que é infeliz, o esposo não ama mais a esposa e a esposa não ama mais o marido. Esse casal deve ficar unido, mesmo não gostando mais um do outro. Deve ficar unido esse casal apenas para que dê aos filhos aí, né, mostrar à sociedade que aqueles filhos têm pais, né? Tem um pai e tem uma mãe. Que loucura, não é, gente? Que loucura. Imagine, o homem não gosta mais da esposa, a esposa não gosta mais do marido, já está passando a odiá-lo, mas tem que ficar só para dar uma satisfação à sociedade de que aqueles filhos ali têm pais que ainda vivem sob o mesmo teto. Que loucura, né? Aqui, C.S. Lewis. E o outro exemplo, ele diz que mesmo não havendo mais amor entre os cônjuges, ele dizendo aí que o homem deve ficar com a mulher, mesmo já não gostando mais dela, não tendo mais atração sexual alguma por ela. Mesmo assim, o homem deve ficar com a esposa para proteger sua esposa, porque às vezes ela deixou até mesmo um emprego para se casar. Olha, é inacreditável. Como é que um homem inteligente, culto, como o C.S. Lewis foi, como é que ele entra nessa de defender a doutrina do cristianismo aqui, a moralidade cristã? Como é que ele desceu a um nível tão baixo? E pior, dizia que era ateu na adolescência, ateu, e agora é cristão. E escrevendo isso aqui, dizendo que um casal, mesmo não se amando mais, não havendo atração nenhuma mais ali, os dois devem se manter unidos sob o mesmo teto, para dar à sociedade a satisfação de que os filhos ainda têm pais que vivem sob o mesmo teto. E o outro, para proteger a mulher, ou para proteger o marido. É muita ingenuidade isso, não é? Foge da realidade. Então, três coisas aí, não é? Ele falando que, segundo a visão de Jesus, lá, dizendo, né, que o homem, quando se casa, aí os dois se transformam em um.
Isso não existe nem no sentido figurado, nem no sentido real. Dizendo também aí que o cristianismo, o casal casou, houve o casamento, então é para sempre. Só a morte pode separar os cônjuges. E o terceiro ponto aí é que o casal deve manter essa fantasia aí, mesmo não se gostando mais um do outro, eles devem ficar unidos para dar uma satisfação à sociedade ou para proteger um cônjuge ou o outro. É para você rir muito. Então é isso aí que diz o C.S. Lewis. Vamos agora o que diz lá atribuído a Jesus sobre aí o casamento. Vamos lá. No Evangelho de Marcos, vamos lá. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, temos ali os fariseus fazendo uma pergunta a Jesus. Vamos aqui. O cristão que escreveu isso aqui, atribuído a Jesus, esse cristão não entendia nada de casamento, não entendia nada sobre vida conjugal. Muito bem. Então, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, os fariseus perguntam a Jesus: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Deixar sua mulher? É lícito? É legal? É sadio? Perguntou a Jesus. E aí Jesus conversou, explicou lá aquela referência a Gênesis, e Jesus disse aqui o principal. Então está ali, veja lá, Evangelho de Marcos, capítulo 10, sobre o divórcio, ou seja, sobre a divisão de um casal. Muito bem, então Jesus diz assim, veja, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E, se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Veja bem, vou repetir. Veja a ignorância atribuída a Jesus. A irracionalidade, a ignorância e a maldade atribuídas aqui a Jesus. Vamos lá. Jesus diz assim, atribuído a ele, preste bem atenção. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Veja a maldade disso aqui, e é atribuído a Jesus, grave bem. É por isso que eu digo, quando um cristão diz que é cristão, ele não é cristão. Ele é apenas cristão da boca para fora, ele não conhece as doutrinas do cristianismo. Porque cristãos divorciados não podem se divorciar. Então, eles não conhecem a doutrina do cristianismo. Uma mulher que deixa o marido e se casa com outro homem no cível, essa mulher não pode dizer que é cristã, porque é contra o cristianismo. Não pode se casar com outro. Uma mulher que deixa o marido, um marido que deixa uma mulher, não pode se casar com a outra. Entendeu? O que é desumano, o que é irracional, o que é mau, perverso. Aqui está, atribuída a Jesus. Ele dizendo que se uma mulher, veja bem, deixar o marido, repudiar o marido, deixar o marido, uma mulher, e se casar com outro homem, essa mulher comete adultério em relação ao marido dela, que ela deixou o marido. Não pode. Não pode se divorciar e casar com outro. Não pode. E a mesma coisa o homem. Se um homem repudiar sua esposa e se casar com outra mulher, ele comete adultério em relação à ex-esposa. Isso aqui é de uma ignorância sem fim e é atribuído a Jesus, entendeu? Repito, os cristãos não levam isso a sério. Você vê cristãos aí, milhões e milhões de cristãos divorciados, deixaram a mulher, deixaram a esposa, os cristãos deixaram a esposa, as esposas, e estão com outras esposas. A mesma coisa
mulheres casadas deixaram o marido, cristãs, e estão com outros homens. Viu aí como os cristãos não levam isso a sério? Porque isso aqui, atribuído a Jesus, é irracional. É não conhecer a natureza das pessoas. Você entendeu? Veja aí, vou repetir, para que você grave. Atribuída a Jesus. Jesus dizendo: quem repudiar sua mulher e casar com outra, ou seja, o homem que repudiar sua mulher e casar com outra, esse homem comete adultério contra a esposa. Olha aí. Ou seja, se um homem repudiar sua mulher, não pode repudiar. E se repudiar, ele tem que ficar solteiro, não pode se relacionar com outra mulher. Olha aí. Veja a ignorância e a maldade. Da mesma forma, a mulher, se a mulher repudiar seu marido, se uma mulher deixar seu marido, ela não pode jamais se casar com outro homem, porque comete adultério em relação ao marido dela, ao ex-marido. Isso aqui é de uma insanidade sem fim. Qualquer pessoa que estuda o ser humano, qualquer pessoa estudiosa da natureza humana, sabe muito bem que é loucura você obrigar duas pessoas que se casaram, obrigar a ficar unidas até que a morte separe um dos cônjuges. Você entendeu? Isso é loucura, é irracional. Por quê? Porque o ser humano não é uma sentença matemática. 2 mais 2 igual a 4. Não é isso? 2 vezes 5 igual a 10. Exato. É uma sentença exata. A vida a dois, a vida conjugal, sob o mesmo teto, não é uma sentença matemática. Você casou, você quer viver até a morte, você quer viver, só que existem problemas durante a vida conjugal, e são muitos problemas. São muitos problemas. E aparecendo esses problemas, vem aí o divórcio. Vem aí o divórcio, que é uma coisa maravilhosa para evitar a vida infernal daquele casal. Existem casais que se agridem todos os dias, brigando, e briga feia, com lesões graves, perda de órgãos, casais brigando, um marido odiando a esposa e vice-versa. Como é que você pode obrigar um casal desse a ficar unido até que a morte separe aí esses cônjuges? Como é que você pode obrigar isso? Você vê tantos lares infelizes, você vê a mulher, ainda aqui no Brasil, a mulher sofrendo ainda menos, menos do que no Oriente, menos do que na África, na Ásia, não é? Aqui no Brasil, muitas mulheres aí sofrendo agressões físicas do marido todos os dias, pobrezinha toda arrebentada, é agredida pelo marido todos os dias. Como é que você vai obrigar uma mulher dessa, uma esposa dessa, a viver com esse homem até que a morte os separe? Como é que você vai obrigar isso? Jamais! Essa mulher que é infeliz ao lado de um homem, ela tem o direito de ser feliz. Ninguém nasceu para sofrer. Ninguém nasceu para ser espancada pelo marido. A mulher, ela tem o direito de se divorciar dele, se separar dele definitivamente, e ela tem o direito de arranjar outro marido que a faça feliz, como a gente vê aí os exemplos. Vamos pegar aqui a Edilves Miguel. A Edilves Miguel mora no Rio de Janeiro. Ela frequenta, ela assiste aí a meus vídeos no meu canal. Ela mora no Rio de Janeiro. Edilves Miguel. Ela era da Assembleia de Deus, hoje ela é ateia. Ela orou bastante, deu muito dinheiro para a Igreja Assembleia de Deus para afastar o esposo dela do álcool. O esposo dela era alcoólatra. Então ela escreveu para mim dizendo que ela sofreu demais com o esposo dela, alcoólatra.
ela sofreu muito, ela vivia um inferno com ele, não queria se separar dele, ela amava o marido, mas queria que ele deixasse o alcoolismo, a bebida, a cachaça, ele não deixou. Então ela vivia um inferno, ele bêbado dentro de casa. Qual é a mulher que aguenta isso? E ela foi obrigada a se divorciar. Hoje ela é uma mulher feliz. Hoje ela é uma mulher feliz. O marido alcoólatra. Eu conheço várias mulheres que sofreram muito com alcoólatras. Uma amiga minha lá em Fortaleza, o marido alcoólatra, ele chegava, ele cagava em cima da cama, mijava em cima da cama, era colchão perdido. Ele quebrava as coisas dentro de casa e ela lutou para que ele deixasse o alcoolismo. Ele não deixou. Então você vai obrigar uma mulher dessa a viver eternamente com ele até que a morte os separe? Isso é loucura. É loucura do cristianismo aqui. Isso aí é atribuído a Jesus, dizendo que você não pode repudiar sua mulher. Se você repudiar e se casar com outra, você está cometendo adultério em relação à ex-mulher. E o homem e a mulher também, se deixar o marido e se casar com outra mulher, está cometendo adultério com o ex-marido. Loucura do cristianismo. É o que eu digo, o cristianismo não é uma religião de amor. Então veja, você dizer, um casal se casa, está lá, o homem e a mulher se casam, aí você dizer que eles devem ficar unidos até que a morte os separe. Isso é loucura, é desumanidade. É desumanidade. E são vários problemas. Você vê aí agora aquela mulher lá, bonita, né? A Ana Hickman, divorciou-se do marido. Ela, veja, chegou até a ser ameaçada de espancamento por ele. E ela sempre era humilhada por ele. E ela é que tinha o dinheiro aí para bancar o casal. Mas o marido sempre a humilhava. Ela não aguentou isso, a Ana Hickman. Fez certo. Ela não é obrigada a viver com um homem até que a morte os separe. Isso é loucura. Nem os próprios cristãos dão crédito a essas passagens aí atribuídas a Jesus. É por isso que eu digo que os cristãos dizem que são cristãos, mas não são. Um homem divorciado não pode dizer que é cristão, porque o cristianismo proíbe que ele deixe a esposa e fique com outra mulher. Você entendeu? Você tem que estudar a doutrina de uma religião para ver se concorda com ela. Mas não. Todo mundo aí diz que é cristão, mas só que age contra as regras atribuídas a Jesus. Então, veja a maluquice aqui. Você obrigar um homem a viver eternamente com a mulher porque se casaram, prometeram ficar juntos, os dois, o casal prometeu ficar junto até que a morte aí os separe. Por isso, já que prometeu, como diz o C.S. Lewis, então tem que cumprir. Loucura! Loucura! Você vê, eu tenho um amigo meu, já falei isso muito tempo, há muitos e muitos anos, uns 4 anos, não, mais, 10 anos aí. Um amigo meu aqui do Banco do Brasil, casado, ele vive muito bem, situação financeira boa, ele se casou com uma mulher rica, veja aí. E a mulher, veja, não gostava de fazer sexo, e ele adorava sexo. Veja bem, meu amigo do Banco do Brasil adorava sexo, e adora. Aí se casou com uma mulher frígida, que não gosta de fazer sexo, veja bem, uma mulher bonita e rica. Ele não ficou 1 ano com essa mulher. Não aguentou. Como é que aguenta? O marido adora sexo. Quer fazer sexo todos os dias, quando chega do trabalho. Já a mulher odeia sexo. E aí? O marido vai sofrer? O marido vai sofrer? Sexo, que é uma coisa maravilhosa, uma realização do homem, da mulher.
A mulher frígida, ele tentou tratar a mulher, tentou. Ela não aceitou. Então ele chegava à casa dele, ele me falava, ele me disse, chegava ao apartamento dele, querendo fazer sexo, jantava, tomava um banho, ia para a cama com a mulher não. Qual é o homem que vai aguentar isso, meu? Que homem vai aguentar isso? Uma mulher frígida e o homem, um cara que adora sexo. Não deu outra. Ele se divorciou dela, sem filhos, está com outra mulher e agora ele é feliz. Está com outra mulher que gosta de fazer sexo. É simples assim. O ser humano, repito, não é uma sentença matemática, uma coisa exata. 2 mais 2 é igual a 4. 2 vezes 5, 10. Não. O ser humano, ele é um animal que age de acordo com o meio ambiente, com o ambiente em que ele vive. O ser humano, ele é assim para ser feliz. São vários fatores. Então, eu já vi vários casais lá no Gama, aqui no Gama, meu vizinho lá, espancava a mulher dele todos os dias, o vizinho, cheio de raparigas, o vizinho, meu vizinho lá no Gama. Eu cansei de ouvir gritos da mulher dele apanhando. Quando eu ouvi, eu liguei para a polícia chegou lá, arrebentou a porta e o levou preso. Eu é que liguei para a polícia, a mulher chorando de dor, gritando, coitada. O vizinho meu lá no Gama. Não deu outra. Ela se divorciou dele, ele se afastou do lar no outro dia, não pisou mais. E ela mora lá na casa com a filha dela, uma amiga minha lá do Gama. Eu que chamei a polícia. O cara espancando a esposa. Um casal desse tem que ficar unido até que a morte separe? É absurdo o cristianismo, gente. É o que eu digo aí. É um absurdo isso aí. Jesus dizendo, quem repudiar sua mulher, quem deixar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a ex-mulher. Que loucura! Aí, cometendo adultério, quando morrer, vai para o inferno. Jesus preparou o inferno aqui. E Jesus diz, se a mulher também repudiar seu marido e casar com outro, também comete adultério. Para Jesus, ninguém deve se separar. O marido não deve deixar a esposa, nem a esposa deve deixar o marido. Para Jesus. E se deixar, veja, que loucura. E se deixar e casar com outro, aí a mulher se casar com outro, ela comete adultério com o marido, o ex-marido. E se o marido deixar a mulher e se casar com outra, também comete adultério. Ou seja, não existe solução. Jesus pune quem se separa. Isso é loucura. O cristianismo é loucura. É loucura, é loucura, é loucura. É contra a natureza humana o cristianismo. O cristianismo é contra a felicidade das pessoas. Se uma pessoa se casa e não deu certo, a vida é insuportável, essa pessoa tem o direito de ser feliz junto com outro homem. A mesma coisa é o homem. Se um homem é infeliz com uma mulher, todos os dias ele vê a mulher, já fica com ódio dela dentro de casa. Isso não pode. Ele tem o direito de se divorciar e se casar com outra e ser feliz com outra mulher, constituir uma família. Isso é a natureza humana, ser feliz. Viu aí? Então é o que eu digo, né? Ó, aqui está, C.S. Lewis, gente. O grande apologista cristão, ó, defendendo essa loucura aí, ó. No fundo, ele também era contra isso aí, ó. Só que resolveu escrever besteira, ó. E ele dizia que era ateu, né? Que ele foi ateu na adolescência. E aí ele morreu cristão. É isso aí. Como diz aqui o grande Richard Dawkins, ó, não tem jeito, ó. Em seu livro maravilhoso, Deus, um Delírio. É o que ele diz, na página 12, fazendo referência ao C.S. Lewis. O Dawkins diz assim, cuidado, muito cuidado com as pessoas que dizem, eu era ateu, agora sou cristão. Eu era ateu, agora sou cristão. Muito cuidado. Mais um vídeo e muito obrigado.